Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Como é que vocês estão? Estão bem? Estou sim, e o senhor? Estou ótimo, graças a Deus. Que bom. Coisa boa, né? Boa tarde, Joaquim. Boa tarde, Giovana. Pessoal, Boa eu peço tarde. que todos, né, sem exceção, liguem as câmeras. Hoje, a partir de hoje, a gente vai ter sempre esse procedimento. Todos os professores, em todas as aulas, sempre com a câmera ligada, tá certo? Então, eu peço, por gentileza, que os senhores e senhoritas liguem as câmeras. Joaquim já está de parabéns aí, já ligou. Vamos ver o pessoal ligar as câmeras aí. Jennifer, Isadora, Giovana já ligou também. Arthur Siqueira, falta ligar. Então vamos sempre seguir as regras aí. Ligar as câmeras até porque fica melhor. Vou dar um tempinho aqui para dar um início, né? Mais uns 2 minutinhos aqui para ver se entra mais algumas pessoas para que dê prosseguimento à nossa aula. Quem for entrando agora, vou relembrando, tá certo? Ligar as câmeras. Tem muita gente ainda que não ligou as câmeras. Jennifer, tá me ouvindo, Jennifer? Jennifer, pronto. Tenta ligar a câmera, pronto. Isadora ligou. Arthur Siqueira, me escuta, Arthur? Escuta. Tenta ligar a câmera aí, Arthur. Douglas, me escuta, Douglas. Como a gente está iniciando hoje, né, com esse processo de ligar a câmera, tudo bem, mas aí na próxima semana, na próxima aula, quem não ligar a câmera, eu não vou poder computar que está na aula, tá certo? Não vou poder dar presença. Então, hoje tudo bem, na próxima aula, se não ligar a câmera, não vou computar como presença, a não ser que seja um caso extremo, né, que comprove-se que não está podendo ligar a câmera porque está com defeito o aparelho, algo do tipo assim, mas senão, todo mundo com a câmera ligada. Pessoal, vamos dar início com a aula. Sempre a gente inicia com as correções. Eu vou... Ô, professor, tem algo no seu som? Deixa eu ver agora. E agora, tá me ouvindo bem? Sim. Tá me ouvindo bem, Joaquim? Pronto. Então vamos lá. Vou compartilhar uma tela com vocês. Quando aparecer aqui a tela, vocês me avisem que estão visualizando a tela direitinho. Conseguem visualizar já? Pronto. Beleza. Deixa eu pegar aqui o laser. Pronto, pessoal. Todo mundo está vendo a tela. Eu vou dar uma explicação, vou começar a explicar e depois vou pedindo aí para a gente dialogar sobre o tema. Mas antes, como de costume, a gente sempre inicia com a correção, sempre. Então, correções, depois continua na região sul, só que hoje a gente vai ver formações social e econômica dessa região. Então, abram, por gentileza, o livro didático na página 15, para que a gente possa corrigir a atividade anterior. Então, abra, por favor, a gente vai fazer a correção conforme está aqui na imagem. Pessoal, você vai comparar, né? Iriam comparar os mapas da página 13 e em seguida responder as questões propostas. Então, a alternativa 1 já está aqui, né? Quem fez diferente vai e corrige, né? Qual estado apresenta o maior número de municípios com IDH-M entre 0,8 e 1? Então, dos 3 estados, o que tinha maior indicador e 1 era justamente Santa Catarina. Então, quem fez diferente, apaga aí. Quem manteve Santa Catarina, ok, correto. Alguma dúvida sobre esse primeiro? Diz sim, diz não e a gente vai. Não. Pronto. Segundo, como ocorre a distribuição espacial
dos municípios do Rio Grande do Sul em relação ao IDHM. Vou até pegar aqui a caneta para a gente fazer direitinho aqui e marcar o que vocês deveriam fazer, tá certo? Então, você ia fazer uma análise espacial dessa distribuição. Né? Como é que se dá essa análise? Vamos tentar fazer aqui, está travando um pouquinho aqui o computador, mas eu vou ver se consigo marcar aqui. Pronto. A porção Centro-Sul apresenta menores classes. Então, no Centro-Sul, nós temos menores classes. E no Centro-Norte, nós vamos ter o quê? As classes mais elevadas. Então, basicamente, era isso. Na porção mais Sul, menores classes, menores IDHs. E na porção Norte, maiores IDHs. Alguma dúvida nesse segundo? Não. Pronto. Quando pergunta, sempre responda. Liga o áudio aí. Não, sim. Porque fica chato se eu não falar e ninguém responder. Beleza? Então vamos pro terceiro. Vão copiando aí, viu? Vão corrigindo aí. Terceiro. Que diferenças espaciais o centro do Paraná... Olha, o centro... Ouça, você fez o seu aí, por favor. Esse terceiro seu. E no centro está as classes mais baixas. E no norte está mais elevadas. Exato. Olha aqui. Basicamente isso. Não tinha o que fazer. Comparar o mapa. Via isso e respondia como Isadora Cioli fez aí. Beleza? Vamos pro 4. É possível observar alguma ação entre a distribuição da população e o DHM? Sim, onde fica? Sim ou não? Tem ação entre DH e onde se localiza a maior parte das pessoas? Sim ou não? Onde tem mais pessoas, tem maior IDHM. O Arthur fala um pouquinho mais alto. Onde tem mais pessoas, tem o IDHM é maior. Perfeito, tudo bom, muito bem. Tem mais pessoas, é onde está os maiores indicadores do IDHM. Perfeito, basicamente isso. Olha aqui, aqui ó. As IDHM coincidem, ou seja, onde tem mais pessoas. Perfeito, muito bom. Então, basicamente é isso, pessoal. Quiserem copiar, me avisem. Se eu quero, já prossiga, também me avisem aí para eu ter um feedback de vocês. Espera mais um pouquinho, eu já posso seguir. Por mim, pode... Quem queria copiar, me avisa aí, para eu passar, tá certo? Então, se ninguém falou, então eu posso passar. Pessoal, tem a correção do livro de atividades na página 6 e 7. Então, vocês tenham em mãos esses duas páginas. Deixa eu ver aqui, eu acho. Qual é esse fator que explica os destinos da em tais cidades? O fator é esse, altitude, então, altitude, principalmente aqui, está a 6 metros na Serra Geral, ok? Então, é um dos principais fatores aí que fazem que se explique essa diferença tão grande, extrema, entre as temperaturas. Alguma dúvida aí? Alguma dúvida? Não. Pronto. Quem quiser copiar isso tudo aqui, copia. Mas aqui eu só faria só isso aí. A sua altitude acima de 900 metros é um fator que explica isso aí. Resumir para não ficar escrever tudo isso aí. Sétimo, análise do mapa para e para a região sul. Estão previstos. Então, locais. Alguém viu? Faixa do Rio Grande do Sul. Perfeito. E temperaturas eram aguardadas. Entre 0 e 3. Exatamente. Muito bem, falando. Muito bem. A resposta é essa. Faixa central do Rio Grande do Sul entre 0 e 13 graus Celsius. Já destaquei aí para vocês anotarem. Muito bom. Isso. Então, vocês copiarem para a próxima página. Pronto. E letra B, né? Qual é a principal razão para as baixas temperaturas conseguidas nessa faixa? Quem conseguiu? Eu só coloquei a massa de ar. É uma palavra completa da massa polar. Muito bom. E vamos para a letra C. Aqui a gente finaliza. Qual parte da sul se previam as duas mínimas mais elevadas? E aí? Para qual parte? Foi? Vamos lá. E no litoral isso. Essas são as áreas previstas aí para apresentar as temperaturas mais baixas. Aí outra pergunta. Quais eram as temperaturas previstas? Aí, ó. 15 Celsius. 18. Isso. 18. Pronto. Então aí, quem quiser errado, corrige. É mais fez. O importante é fazer. Então, fez, corrige aí e a gente dá continuidade ao aula. Então, já pegaram. A gente vai prosseguir. Ainda não sei que tem errado, mas letra D. LK é a mais elevada. Então, qual é o fator? Quem conseguiu achar? E aí? Alguém? Vamos lá. Tá bom? Principalmente e também a baixa altitude do Paraná e a baixa altitude da região litorânea. Coloca aí, não tem erro. Então, segmento, vamos para o oitavo. Confira a seguir os dados da tabela. Aí nós temos Curitiba, com 16 graus Celsius média, Florianópolis, com 20 graus Celsius, e 19 o fator que justifica para Curitiba, comparado para as demais cidades, é o quê? Né? Por isso que explica-se essa temperatura mais baixa.
pela localização geográfica, pessoal, Curitiba era para ser mais quente, mas como fica num lugar mais alto do que as demais cidades, acaba sendo mais fria. Então, o fator que explica isso é justamente o fator chamado altitude. Marcava um X aqui nesse terceiro. Alguma dúvida? Fala agora ou cale-se para sempre. Não. Não. Eu acho que terminou. Deixa eu ver se tem mais. Não é possível que tenha mais, não. Tem a página 7, 2 questões. Ter misericórdia. Pô, passei muita questão para vocês, viu? Vamos lá, né? Aí aqui era para justificar, né? Aí é besteira, né? Quanto maior a altitude, você pode explicar isso aqui, ó. Quanto maior a altitude, menor é a temperatura. Pode falar isso aqui, tá certo? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. E vamos para o nono. Em março de 2014, ocorreu a passagem do primeiro furacão que atingiu a costa do Atlântico Sul, chamado de furacão Catarina, atingindo o litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, com ventos que chegaram a cerca de 180 km por hora. Muito forte, ventos muito fortes. A tempestade se desenvolveu a partir de um ciclone extratropical, estacionário desde o dia 12 de março. Em 26 de março de 2004, a tempestade alcançou ventos máximos sustentados com velocidades de até 100 km por hora, definido como categoria 3, e assim foi. Como informa o texto, a ocorrência de furacões no Atlântico Sul é incomum, geralmente não acontece muito. Pesquise, aí é uma pesquisa. Pesquise qual foi a área afetada por esse furacão e as consequências trazidas por eles. Quem fez a pesquisa? Eu fiz. Vamos lá. Letícia? Afetou a Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, destruiu cerca de 1.500 residências, danificou 40 mil casas e atingiu bastante a área da agricultura. Perfeito, muito bom, muito bom. Você fez uma pesquisa dizendo que atingiu áreas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, já matou a primeira questão, e as consequências, né? Danificou tantas casas, deixou casas danificadas, casas destruídas, pessoas feridas. Então, basicamente é isso, né? Pessoas desabrigadas. Então, cada um ia fazer a sua. Não vou dar aqui a resposta, não. Cada um ia fazer a sua pesquisa. Basicamente é isso, tá bom? E aí os dados, às vezes, não batem. Ela falou 40 mil casas. Aqui no livro já fala 35 mil casas. Mas é basicamente isso, beleza? Então, parabéns aí para quem fez a pesquisa. Em especial, Letícia, que falou aqui pra gente. Pessoal, agora, né, para quem quiser ir acompanhando no livro, nós vamos dar prosseguimento ao assunto. E vai estar na página 16. Quem quiser ir copiando, destacando o que é importante, rabiscando o livro, fica à vontade, tá certo? Tudo aqui é dentro do que a gente estuda em sala de aula, dentro do livro. Então, página 16, quem quiser acompanhar, fica à vontade aí, que eu vou começar a explicação sobre a aula de hoje. Aí eu vou dar um tempinho, pessoal, dar um tempinho assim para você também comentar, discutir alguma coisa que alguém quiser comentar, a gente também dá um tempo aí, depois da explicação, para comentários. Pessoal, formação social e econômica. As formações econômica e social da região sul contaram com a participação dos principais povos que migraram para o país. Então, essa formação social e econômica, pessoal, ela se dá com esse processo de miscigenação de povos que chegaram nessa região, que a gente vai estudar a partir de agora. Que povos foram esses, tá bom? Dos grupos específicos, né? Mas também das populações indígenas. Então, os indígenas também contribuíram para essa formação socioeconômica da região sul, além dos povos africanos, que foram o quê? Trazidos à força para o Brasil. Também tiveram grande parcela de contribuição nessa formação dessa região. A vinda de grupos das mais diversas origens para o Brasil teve diferentes motivos. Né? Por que vieram os povos de outros países para o Brasil? Então, existem motivos que explicam isso. Né? O descontentamento com as condições de seus locais de origem, que foram afetados por crises econômicas, ou até mesmo guerras, né? Teve países que estavam em guerra, né? Foi destruído lá aqueles países e vieram em busca de melhores oportunidades para o Brasil. O Brasil já foi berço de dar muita oportunidade para as pessoas europeias, por exemplo, italianos, alemães, muito desses aí vieram para o Brasil, principalmente para a região sul do Brasil, que a gente vai ver daqui a pouco. As negociações diplomáticas dos governantes brasileiros
com os de países que enviavam imigrantes, decidiam a quantidade de famílias, então, para chegar para o Brasil. No caso dos europeus, que vieram ainda no século XIX, também foi estímulo, terras. Eles vinham para trabalhar de fato, precisava de mão de obra. Por que precisava de mão de obra? Porque justamente nessa época ocorreu o quê? A abolição da escravatura. Tinha os escravos. E os negros também não tinham tanta oportunidade de trabalho. Então, com as crises econômicas que ocorreram nos países europeus, muitos europeus vieram trabalhar nessas lavouras, tinha emprego para eles. Tem alguma dúvida? Não. Sim. Boa. Então, eles vieram para trabalhar. Italianos, alemães. Se você for hoje no Rio Grande do Sul, você vai ver que aquela região tem muitos, né, loiros, loiras, azuis, que é justamente de origem, né, desses países, alemães, italianos. Inclusive, cidades que foram fundadas por esses povos, por causa de Bento Gonçalves. Lá no Rio Grande do Sul, foi fundado pelos italianos. Tem times de futebol que foi fundado pelos italianos por causa do Palmeiras. O Palmeiras é um time, né, de futebol fundado por italianos. Mas foi, né? Eles tiveram muita influência aqui no nosso país. Olha, de fato, na época, os povos indígenas, que estavam conectados com o conflito. Os indígenas eles foram aproveitados, mas eles também foram muito extintos. Eles foram uma seção muito grande, os povos indígenas. Não apenas no Brasil todo, mas também nessa região também. Em todo o Brasil eles foram massacrados. Entre eles nós temos alguns grupos, né? O Caranguejo, o Xetá. Se vocês também se decorar esse nome, ou, né? Se atentar esse nome, e outros prosseguem ocupando pessoal agora marcados. Hoje eles têm uma certa garantia, né? Hoje existe a lei, a Constituição, as terras são por direito dos indígenas. Então é esse demarcamento, né? Demarcação de terras. Então houve demarcação de terras aí indígenas. Mas eles também contribuíram para as culturas que persistem até hoje. Quem nunca viu a Duarte, é uma erva, que produz chimarrão. E utiliza aqui no Nordeste, mas é muito utilizado essa erva de chimarrão na região sul do país. Já ouviu falar de chimarrão? Sim ou não? Não? Já. Meu pai tem um negócio aqui de chimarrão. Olha, que legal, né? Eu tenho coisa que conheci, não conheci não, mas já ouvi falar do chimarrão, que é bom, né? É uma bebida que utiliza a erva chamada mate, faz chimarrão. Inicialmente, a mulher imigrantes, 19, tem utilização na província do Sudeste. Com o tempo, a região prevaleceu. Com esse processo de imigrantes, a região deixou marcas da história dessa região. Então, muita tradição, muita cultura, né? Muito do povo dessa região, da região sul do país, é de fato uma herança cultural deixada pelos imigrantes que vieram, né, trabalhar nessa oportunidade, imigração e questão diária no sul do Brasil, nós estamos na página 16 ainda. Quando as levas de imigrantes passaram a se dirigir ao Brasil, após a independência, na primeira século XIX, o país mais fundiária extremamente concentrado. Isso é a distribuição de terras. Tá bom? Estrutura fundiária é de terras. Então, existia uma concentração de terras e estava na mão dos grandes fazendeiros. Então, não era distribuído de forma igualitária. Ainda hoje não é distribuído de forma igualitária. Então, muito concentrada essa distribuição, essa estrutura fundiária. Então, a propriedade escravista, lá ainda em 1802. Monoculturas. O que é monoculturas? Culturas únicas. Era uma grande propriedade de terra que produzia só uma cultura. Por exemplo, só cana-de-açúcar. Qual é a finalidade? Exportar. Só café. Qual é a finalidade? Exportar. Até aí, alguma dúvida? E aí, Joaquim? Não. Certo. Então, naquela época, nós tínhamos aí uma concentração fundiária muito forte. Esse cenário não era atraente para as famílias agricultores, ou se não, também queria trabalhar em grandes fazendas de outros, certo? Está entrando agora a Isadora Jordana. Deixa ela entrar aí. Então, pessoal, então, os agricultores europeus, eles não queriam vir para essa estrutura. Era muito ruim para eles, tá certo? Por conta disso, o uso da mão de obra escravizada foi proibido no interior das colônias de imigrantes do sul do país. E a distribuição das terras nesses locais se deu por meio de pequenas propriedades. Portanto, sem a concentração predominante do restante do país. O que eu posso explicar? Aí, nesse momento, começou a distribuir pequenas terras para essas pessoas que vinham de fora. Então, houve uma desconcentração dessas terras. Então, hoje, a região sul do país é a região que tem menos concentração de terras. Há uma desconcentração, há uma distribuição melhor dessas terras. Deu para entender? Sim ou não? Isadora Cioli, Joaquim, Alan, e aí? Estão me ouvindo? Giovana, Letícia? Sem dúvida não, professor. Pronto, muito bem. Jordana, tá por aí, Jordana? Sim, professor. Pronto, a gente deu início agora, tá bom? A gente corrigiu a atividade anterior e está na página 16, deu início agora a aula. Está falando um pouquinho sobre a questão dos imigrantes que vieram para a região sul do Brasil, italianos, alemães, e contribuíram para a formação social e econômica dessa região. Beleza?
Tá, tá bom. Pronto. Vamos dar prosseguimento à aula. E aí, chegamos na página 17, tá certo? Quem quiser acompanhar, quem quiser rabiscar aí no livro de vocês. E só lembrando, viu? Quem entrou agora está sempre pedindo que liguem as câmeras. Então, todo mundo, nessa primeira aula vai passar. Na próxima aula, quem não estiver com a câmera ligada, não vai estar computado aqui como se estivesse na aula. Não vou registrar o nome na presença. Tá bom? Então, se liguem aí na próxima aula, estarem com a câmera ligada. Nesse sentido, as colônias introduziram um modelo diferente de ocupação agrária, no qual foram privilegiados a divisão de terras. Então, isso aí já foi bacana, porque começaram a dividir as terras. Isso favoreceu uma espécie de classe média rural. Então, por isso que ainda hoje, pessoal, a região sul é a região que tem menos concentração de terras, porque está distribuída de forma mais igualitária, tá certo? Então, tem menos concentração. Há uma desconcentração de terras nessa região sul do Brasil. Entre os povos que migraram no século XIX, quem é que predomina? Os europeus, os alemães, os italianos e os eslavos, que são russos, ucranianos e poloneses. Eles vieram muito para o Brasil em busca de melhores oportunidades, tá certo? Então, quem se destaca aqui são os alemães e italianos. Em geral, os imigrantes foram instalados em lugares distantes, muitas florestas, em apoio, em estados para escoamento. Então, eles tinham muita dificuldade mesmo. Após 88, quando finalmente o Brasil abriu a escravidão, a política migratória do Sul não só atuou como foi criada, e aí melhorou as condições. Inclusive, outros povos também vieram, como os japoneses, como os sírios, os libaneses, no século XX. Já no século XX, vieram os povos também. Também houve casos de leve de japoneses que foram legados para substituir quem? Os escravos. Mas são encontradas, em geral, tanto vizinhos como assassinados, deixaram, né? Ganhavam pouco, era explorado, ganhava muito pouco. Então, esses imigrantes acabaram, né, voltando para as suas regiões, para os seus países. Os movimentos migratórios que direcionados no país deixaram a estrutura fundiária existente. Então, se eu pergunto, qual é a região que tem menos concentração fundiária? É a região sul. Tem uma maior distribuição de suas terras, graças à questão dos imigrantes que vieram para o país e houve essa distribuição de pequenas propriedades para esse pessoal. Pessoal, alguma dúvida até aí? Se não, falei. Alguma dúvida? Não. Pronto. O que vocês olhem, tá bom? E anotem. Olha a imagem, pega a agenda e anota. Livro didático vai ser feito em sala. O livro de atividades vai para casa. E o prazo é esse aqui. Então, anota para não esquecer. Dá um tempinho para vocês anotarem. Todo mundo anotando. Todo mundo, viu? Anota aí para não esquecer. Podemos dar prosseguimento? Não. Pronto, então espera aí, vou esperar. Fica à vontade aí. Nota aí ligeirão para a gente fazer a atividade de sala, senão não dá tempo. Nós temos 10 minutos só. Pode, Giovana? Pode. Pronto, então vamos lá. Vou tirar essa imagem. Vocês vão abrir o livro 17, viu? Abra o livro didático, página 17, para fazer em sala. A gente tem 5 minutinhos para responderem, tá bom? Estou aguardando aqui. Quem for respondendo, diz que terminou. E qualquer dúvida, se tiver uma dúvida muito grande, pergunta. Se não, vai tentando fazer aí. A gente vai fazer a correção daqui a pouco. Enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha rapidinho e volto.
Pronto, pessoal, voltei, viu? Qualquer coisa é só chamar. E aí, Jordana, como é que foi a aula de inglês? Jordana, Senhor professor. como é que foi a aula de inglês hoje? Normal. Beleza. Tava agoniada porque tava perdendo sua aula. Mas aí na próxima semana eu depois vou organizar o horário direitinho, viu? Não se preocupe não que vai na próxima aula a gente melhora aí o horário. Quem não estiver conseguindo, quiser uma explicação, fica à vontade, viu? Pessoal, vamos lá. Vamos dar prosseguimento, porque senão não dá tempo de a gente fazer a correção, tá bom? Você vai tentar fazer em conjunto aqui a correção. Diz assim o primeiro. Comparando os dois mapas, né, que você vai analisar o mapa da página 1 e da página 3 de matéria de apoio, quais correspondências você pode encontrar entre as informações apresentadas? Então, o que que você consegue encontrar de parecido aí nos dois mapas? Quem conseguiu primeiro? Jordana conseguiu? Professor?
Oi, conseguiu o primeiro, não? Não. O primeiro não. Alguém conseguiu o primeiro? Jennifer, Letícia, Joaquim, Giovana, Arthur Siqueira. Alguém conseguiu o primeiro, não? Eu fiz, mas não sei se tá certo. Tenta falar aí para ele ver. É, nos dois mapas, a região sul possui grande concentração de ocupação de terra. Pronto, é o seguinte, né? Os dois mapas mostram que a estrutura fundiária, né? Desculpa, os dois mapas mostram que onde há imigração, a estrutura fundiária, as propriedades são menores. Então, os dois mapas apresentam, né, onde houve imigrantes, a estrutura fundiária tem predominância de propriedades menores, tá bom? Então, onde houve imigrantes, as propriedades são menores. Alguma dúvida? Você pode repetir de novo? Pronto, posso sim. Os dois mapas revelam que onde houve imigrantes, a estrutura fundiária, a predominância são de propriedades menores. A predominância são de propriedades menores. Ouviu, Letícia? Podemos prosseguir ou não? Quer que eu repita? Pode prosseguir ou não? Letícia?